Eu trabalho como taxista há mais de 20 anos e nunca antes na minha vida tinha tido uma experiência como esta. Trabalho em uma cidade relativamente grande e bem movimentada, mas neste dia era uma quarta-feira, lá para meia-noite, e tudo já estava quase fechado. Eu tinha finalizado meu dia e estava pronto para ir para casa, cansado, encontrar os meus filhos e esposa, quando avisto dois homens dando sinal para pedir um táxi. Eu pensei em ir embora ou até mesmo avisá-los que não estava mais em serviço, mas eu precisava do dinheiro. Estávamos apertados aquele mês e todo o trabalho era muito bem-vindo. Então eu decidi encostar. Os dois homens estavam completamente de preto, com camisetas de gola alta e manga comprida, calça e até os tênis eram completamente pretos. Eles entraram e perguntaram se havia algum problema em realizar uma corrida para fora da cidade, e eu disse que não. Então nós seguimos viagem. No início eu tentei puxar conversa, mas eles estavam sérios demais e apenas me deram respostas diretas, então ficamos em silêncio. Eles não sabiam o endereço de cabeça e estavam me indicando o caminho, quando o celular de um deles toca. E quando o cara atende, era um daqueles Nokias cinza bem antigos que aceitavam apenas chamada e SMS. E ele disse: "Nós já estamos a caminho." Sim, eu peguei um. E desligou o telefone em seguida. O lugar era muito distante. Nós estávamos rodando há mais de 30 minutos, e eu comecei a ficar chateado com isso, pois devia ter perguntado antes de aceitar a corrida. Já estava cansado, com sono e com muita fome. Eu pergunto para eles se demoraria muito para chegar, e um deles me responde que estávamos perto. Então eu pego meu celular e informo que ia apenas avisar a minha esposa que estava tudo bem e que já ia para casa, quando um deles toma o celular da minha mão com muita força e joga para fora da janela. Eu viro indignado e com muita raiva, e antes de que eu fale qualquer coisa, o homem coloca uma faca no meu pescoço, me abraçando pelo banco com a outra mão, e me fala: "Apenas dirija." Eu comecei a ficar com medo. Já havia sido roubado anteriormente, mas tinha sido algo mais tranquilo. Mas na minha cabeça, mesmo com todo o medo que sentia, eu pensei que fosse apenas um roubo rápido, até chegar onde eles quisessem e que fossem me liberar. Mas eu estava completamente errado. Desesperado, eu comecei a falar que tinha família em casa, uma esposa e 2 filhos, e eles simplesmente em silêncio, até que chegamos em um terreno velho, no meio do nada, com algumas árvores em volta e um grande descampado à frente, e eles me mandam entrar. Ao fundo surge uma casa de 3 andares abandonada caindo aos pedaços. Eles mandam encostar o carro e descer, e eu não tinha percebido, mas o outro cara estava armado com uma arma de fogo, e os dois mandam eu andar até a casa e entrar. Por dentro da casa estava escuro demais e eu mal conseguia ver um palmo à frente, e subi as escadas com dificuldades, e para piorar, eles me empurravam e mandavam eu ir mais rápido. Quando chegamos no 3º andar, entramos em um quarto que estava iluminado com uma fogueira no centro. Lá dentro, havia mais 3 caras todos de preto, vestindo capas e máscaras pretas, daquelas antigas de bailes de dança. Nas paredes e no chão, haviam pentagramas desenhados com o que aparentava ser sangue, e palavras escritas em outro idioma. Mas no canto, deitados no chão, haviam mais 4 pessoas, só que amarradas e amordaçadas, chorando e gritando desesperadas. Um dos homens com máscara se aproximou e perguntou: "Trouxeram apenas eles?" E um dos caras que estavam comigo disse apenas sim. Quando do nada sinto uma porrada forte atrás da cabeça e caio no chão, e bato o rosto com muita força e começo a ficar tonto, quando sinto que eles me amarraram e me amordaçaram, e em seguida me colocaram sentado. Eu estava quase apagando quando um deles deu 3 tapas no meu rosto e eu acordo. Eles precisavam de nós acordados. Eles nos puxam com muita violência, nos posicionando ao redor da fogueira, e foi aí que eu percebi que abaixo da fogueira havia sido desenhado um outro pentagrama, e cada um de nós estávamos em uma ponta dele. Os 2 homens que pegaram o táxi colocaram suas capas e máscaras, e cada um se posicionou atrás de uma das pessoas que estavam amarradas em volta do pentagrama, e começaram a repetir palavras em outro idioma. Quando uma mulher que estava amarrada desmaiou, e um dos homens se abaixou e deu 3 tapas no seu rosto, mas ela não acordou. Então ele a pega no colo e a joga pela janela do 3º andar, como se fosse descartável. Nesse momento eu percebi que não poderia desmaiar, pois ser jogado dessa altura poderia ser fatal. O homem volta em sua posição e eles pegam suas facas e nos cortam nos braços e passam sangue na mão,
e começa a desenhar pentagramas em suas testas com nosso sangue. A cada minuto que passava eu ficava com mais medo e apavorado, e de repente todos ficam em silêncio, e nós conseguimos ouvir sons de animais vindo do lado de fora da casa. Quando eles se olham entre si e falam: está na hora. Eles pegam as facas e posicionam em frente de nossos pescoços, e eu já acreditava que ali seria o nosso fim. Até que lá de baixo um farol crescia na janela, e um deles correu para ver o que era. Havia um carro encostando abaixo da casa, e os homens pegam suas armas e descem as escadas correndo. Houve uma troca de tiros, e depois de 3 minutos, policiais subiram as escadas. Nós estávamos salvos. Uma das mulheres do grupo conseguiu usar o celular sem que ninguém percebesse, ligando para a polícia, que conseguiu rastrear sua localização. Ela sem dúvidas nos salvou. A mulher jogada pela janela quebrou apenas alguns ossos, mas passa bem. E os homens de preto, a polícia conseguiu prender apenas um deles. O resto fugiu. Mas o cara não falou nada, ficou em silêncio. Ele foi condenado, mas nunca abriu a boca. Aquilo tudo sem dúvidas era um ritual, e se a polícia tivesse demorado mais 30 segundos, creio que não estaríamos vivos para contar essa história. Tome muito cuidado com corridas noturnas, pois nunca sabemos o que nos espera. Eu passei por uma experiência paranormal esses dias com o meu táxi e eu resolvi contar para vocês. Certa noite, lá pelas 8, eu estava indo até o centro da cidade para pegar mais uma corrida, pois era um lugar bem movimentado. Quando eu estava quase encostando o táxi, uma senhora de preto apareceu bem na minha frente e eu quase a atropelei. Tive que frear com tudo. Ela vem até a minha janela e pergunta se estou livre. Eu ainda estava assustado com o seu aparecimento repentino, então peço desculpas e falo que sim. Ela entra no carro e me entrega um papel velho com um endereço, e me diz que precisava ir para casa o mais rápido possível, pois queria ver seu marido e filho. Eu falo que tudo bem, e começo a dirigir sentido a sua casa. A viagem inteira ela me olhava nos olhos pelo espelho retrovisor, um olhar fundo e sofrido, com os olhos levemente avermelhados. Eu pergunto se ela estava bem e ela apenas me diz para ir mais rápido, pois estava com muita pressa. Ao chegar na casa, a rua estava completamente escura e as casas todas abandonadas. O número que ela me entregou, a casa estava toda acabada, como se tivesse pegado fogo há muitos anos atrás, e com pichações e entulhos. Eu paro o carro e falo para a senhora: Eu acho que eu me perdi. Tem certeza que é aqui mesmo? Quando ela me responde: aqui está ótimo. Ela me paga e desce, e entra na casa abandonada caída aos pedaços. Eu fico preocupado com ela, pois o lugar estava horrível e não tinha iluminação naquela rua e nenhuma alma viva. Então eu resolvo aguardar por alguns minutos. De longe, eu ilumino a casa com a minha lanterna, mas não a vejo, então eu a grito, perguntando se ela estava bem, e ninguém me responde. Confesso que nessa hora me bateu muito medo, então eu ligo o carro e vou embora. Mais tarde, em casa, eu procuro o endereço no Google para entender se realmente estava habitável, e aí que vem uma triste notícia. Naquela casa, teve um incêndio onde foram mortos um pai e seu filho. E mais abaixo, veja a foto da mulher. Ela era a esposa do homem e mãe do garoto que morreu, e não estava em casa no momento do incêndio e recebeu a notícia no trabalho, mas teve uma parada cardíaca no caminho e morreu antes de chegar em sua casa para ver a sua família. Eu nunca acreditei no paranormal até esse momento. Eu acredito seriamente que aquela senhora faz aquele caminho todos os dias, tentando rever a sua família a tempo. Essa história aconteceu há alguns anos atrás. Eu sou taxista há mais de 20 anos e essa foi a corrida mais estranha da minha vida. Eu peguei um casal no aeroporto. O homem tinha uma mala e aguardou no porta-malas. Enquanto ele guardava, sua mulher entrou no carro e ele entrou em seguida. A mulher estava bem pálida e em momento algum falou alguma palavra, ou ergueu o seu rosto. Ela ficou ali, parada, olhando para o chão. Ela vestia uma roupa preta bem chique com aqueles chapéus de madame. O cara também era bem elegante, vestindo um terno muito caro. Ele já estava falando muito mais do que ela, e atendeu um telefonema e disse que já estava chegando. Quando ele desligou, ele me perguntou se ainda faltava muito para chegar ao hotel, pois ele tinha uma reunião muito importante naquela noite e não podia se atrasar. Então eu falei que estávamos perto e que ele e sua esposa não se atrasariam, e ele me respondeu: minha esposa? Eu estou sozinho.
Quando eu olho para o banco ao seu lado, não havia ninguém. A mulher simplesmente sumiu. Eu estava incrédulo, mas tive que contornar a situação e pedir desculpas ao homem, dizendo que estava me confundindo com a última corrida. Mas eu não havia confundido nada, pois eu tinha certeza que a mulher tinha subido no carro. Quando chegamos, ele desceu, me pagou e me deu até uma gorjeta. Pegou a sua mala e foi para o hotel. Naquela noite eu não entendi nada, mas mesmo assim eu quis continuar as corridas, pois estava assustado demais para ir para casa. E sabia que se eu fosse embora não ia parar de pensar nisso. Então continuei a trabalhar. Mais tarde naquela mesma noite a polícia entrou em contato comigo. Perguntou se eu tinha feito a corrida de um homem no aeroporto até um hotel. E eles me mostraram a foto do cara. E eu disse que sim. Me perguntaram se ele havia falado alguma coisa. E eu apenas contei sobre a reunião que ele estava atrasado. Não podia falar da mulher, pois achariam que eu era um doido. Então, essa parte eu omiti. E eles me contaram que o homem foi encontrado morto, assassinado no seu quarto do hotel, 40 minutos depois que eu o deixei, e que sua mala havia sumido. Até o momento não encontraram o assassino. A polícia nunca mais entrou em contato comigo, mas o vídeo da câmera de segurança onde eu o deixo no hotel vazou na internet. E nele, dá para ver ele saindo do carro e em seguida, praticamente colado com ele, sai a sombra de uma mulher. As pessoas dizem que pode ser a morte que foi buscá-lo. Eu não duvido, mas acredito que aquele homem na verdade estava assombrado. Sempre que eu conto essa história eu me arrepio, só de lembrar. E graças a Deus, nada de mais sobrenatural aconteceu comigo. Essa história não é paranormal, mas é assustadora. Certa noite, eu terminei uma corrida e logo à frente havia um terreno baldio onde encostei o meu carro para atender um chamado. Quando eu estava quase saindo, apareceu um cara bem vestido de terno com uma mala muito pesada na mão, onde ele carregava com grande dificuldade. O cara simplesmente saiu do terreno baldio no meio da escuridão do nada e veio até o meu carro. Ele parou ao meu lado e perguntou se eu estava pegando corrida. Sabe, eu hesitei no início, pois tudo era muito estranho. E ele percebeu. E sorrindo, ele me disse: "E aí, eu posso entrar?" Ele não parecia um sujeito ruim e estava bem vestido, então eu disse que sim. Ele guardou sua mala com grandes dificuldades no porta-malas e entrou no carro. Me passou o endereço e saímos de lá. O cara entrou no carro e simplesmente mudou da água para o vinho. Ele se calou e o seu sorriso simplesmente sumiu. Eu tentei puxar assunto perguntando por que da mala, se ele estava viajando, mas ele disse que estava de mudança e se calou novamente. Então eu também decidi me calar e apenas dirigir. Após um tempo de corrida eu escuto gritos de socorro e porradas vindo do porta-malas. Eu olho para o cara desesperado pelo retrovisor e ele, mais desesperado ainda, pede para encostar o carro. Mas estávamos em uma via sem acostamento e isso era impossível. Então eu pergunto: "Cara, o que foi isso?" E ele simplesmente abre a porta do carro e se joga, saindo, rolando no asfalto. Mas como eu não estava tão rápido, ele se levanta e corre para fora da pista e some. Eu encosto o carro assustado, saindo com tudo e correndo para o porta-malas para ver o que tinha acontecido. Quando eu abro, a mala estava um pedaço aberta e lá estava uma mulher muito machucada e fraca. Eu chamo a polícia, que demora um pouco para chegar, e explico para eles tudo o que aconteceu. Então eu sou liberado e a mulher levada ao hospital. Mais tarde eu vi na TV que ela estava se recuperando e que o cara era seu ex-namorado, que a convidou para uma emboscada para tentar matá-la, mas por sorte ela sobreviveu. Alguns dias depois ele foi encontrado em outra cidade e preso, e ela está bem melhor agora.